Bom dia, povo de Deus, seja bem-vindo a mais uma jornada de lições, e na jornada de hoje nós temos uma reflexão, uma meditação para o seu coração. Mas antes de começar, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esta mensagem, que quando você compartilha, o YouTube entende que ela é relevante e assim você me ajuda a abençoar mais pessoas, combinado? Bora lá então nessa quinta-feira abençoar as pessoas. E na nossa reflexão e meditação dessa jornada de quinta-feira, eu quero estar meditando com vocês 2 Coríntios capítulo 5 e o versículo 20. Vamos lá? De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogássemos. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Olha que palavra maravilhosa, né? Nós somos embaixadores da parte de Cristo. E o que é ser um embaixador, uma embaixatriz? Vamos lá? Aquele que ocupa a categoria mais importante de representação diplomática de um Estado, representando junto a outro. Olha a nossa responsabilidade como cristão. Jesus nos deu este grande privilégio que é sermos embaixadores dele, ou seja, nós o representamos. E para representar a Cristo nessa jornada de hoje, a minha pergunta para você, para mim também, qual é a pergunta? A pergunta é: como nós temos representado a Cristo? De que maneira nós temos representado a Cristo? Muitas vezes nós somos seduzidos como o mundo pelas aparências, não é verdade? Somos seduzidos a mostrar algo que não somos. Somos seduzidos a sermos influenciados, né? A viver uma vida de aparência. Mas não, Cristo nos chama para representá-lo. E representar a Cristo é uma grande responsabilidade. Por quê? Porque representar a Cristo significa representar a Ele no seu caráter, na sua moral, no seu comportamento, representar a Cristo na família, entre os amigos, na igreja, na sexualidade e no trabalho. Então, quando se fala de ser um embaixador de Cristo, de você estar representando Ele, fala de você representá-lo no seu caráter, na sua moral, fala de você representá-lo no meio dos seus familiares, fala de você representá-lo da forma como você se comporta, fala de você representá-lo entre os seus amigos, no meio da igreja, no meio da sociedade, no seu trabalho, na sua sexualidade. Como Cristo era, qual era o comportamento de Cristo, como Cristo representava Deus, porque Jesus mesmo fala, né? Eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Então, que nós também, nessa jornada de lições, possamos trazer isso ao nosso coração, essa reflexão desta grande responsabilidade, porque aqui o Senhor fala que nós somos embaixadores. Lá em Mateus, no capítulo 5, fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. De que maneira, né, nós temos sido sal e de que maneira nós temos sido luz? Porque a palavra é bem clara, né? O sal, ele é o quê? Ele é para salgar, para dar gosto, para dar tempero. Que tipo de sal nós temos sido ao mundo, não é verdade? Que tipo de luz nós temos representado? Se é que nós estamos representando a luz com a nossa vida e com o nosso comportamento. Então, que nessa jornada de hoje nós possamos meditar e refletir sobre como nós temos representado a Cristo ao mundo, à família, à sociedade, às pessoas, né? Que nós possamos trazer para nós essa responsabilidade. E é interessante que no final do versículo ele fala e nos convida ao quê? Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Como as pessoas vão se reconciliar com Deus se nós não estamos representando a Cristo como Cristo nos ensinou que precisa ser representado? Como nós vamos causar às pessoas aquela sede por Deus de se reconciliar com Deus se a nossa própria vida não mostra isso? Não mostra uma vida como era a vida de Cristo, né? Como era o caráter, como era o comportamento, como era Jesus Cristo em sua família, com seus amigos, com seus discípulos. Então, que nessa jornada de hoje nós possamos meditar como Cristo era, o que ele falava, como ele se portava, como ele lidava com as circunstâncias e com as situações, né? Então, que nós, como embaixadores de Cristo, possamos usar o exemplo de Cristo, não é verdade? E eu quero trazer aqui para vocês algo que eu achei maravilhoso aqui no meu livrinho de devocional, que diz assim, ó: ser autêntico na igreja significa manter a reputação de Cristo acima da própria reputação. Só então seremos a cidade no monte, a esperança de Jesus brilhando num mundo envolvido pelo engano das aparências e pelos meios artificiais. Ou seja, ser autêntico na igreja, e eu digo mais, ser autêntico não só na igreja, mas ser autêntico como igreja,
né? Porque nós precisamos trazer isso para nossa vida, não somente para os outros, mas ser igreja, né? Como igreja, precisamos ser autênticos como igreja dentro de nós. Significa manter a reputação de Cristo acima da nossa própria reputação. Então, que haja em nós essa preocupação de manter a reputação de Cristo acima da nossa, tendo o quê? Tendo uma vida como Cristo teve, andando como Cristo andou, falando como Cristo falou, se comportando como Cristo se comportou. Amém? Então, essa é a nossa reflexão na jornada de hoje. Que Deus te abençoe, que essa reflexão fale fortemente ao seu coração e te edifique. Amém? Que você possa compartilhar e também abençoar outras pessoas, trazendo essas pessoas também ao desejo de se reconciliar com Deus. Deus te abençoe e eu te espero aqui amanhã, se Deus assim permitir, para mais uma jornada de lições. Até lá!